Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, cofundador da Merac Group, consultoria de inovação, e também idealizador e organizador deste primeiro dia da inovação. É com grande satisfação que nós teremos aqui palestras de 6 incríveis profissionais, 3 homens, 3 mulheres, porque é um grande desafio a equidade de gêneros, então espero que você goste dessas palestras incríveis que nós teremos nesse primeiro dia, dia 29 de maio, e amanhã mais 3 palestras no dia 30 de maio, para você incorporar aí no seu dia a dia profissional e pessoal essas palestras para você se tornar uma melhor versão de si. Então, está pronto? Vem comigo e vamos desvendar a inovação e ser a melhor versão de nós mesmos. Então, como eu havia dito para vocês, hoje, dia 29 de maio, das 9 da manhã até as 11h30, nós teremos 3 palestras. A minha, Inovação como Atitudes Fazem Diferença, das 9 às 9h50. Depois, a palestra da Amanda, das 10 às 10h40, com a temática Conheça-se e Desenvolva-se. E, fechando o dia, a palestra do Marcel Leal sobre gamificação e o foco que a gamificação é em pessoas. Virando o dia, amanhã, dia 30 de maio, nós teremos, nos mesmos horários, das 9 às 11h30, 3 palestras. A primeira abertura com o Maurício Grande, que também é coorganizador deste evento, ele falará sobre criatividade na prática. Segunda palestra da Patrícia Coccolo, falando sobre empoderamento feminino e os 3 pilares do empoderamento feminino. E finalizando o dia com a palestra da Aline Amaral, Empreender na Educação Requer Inovação. Então, novamente, muito obrigado por fazer parte deste evento conosco. Convido aí a todos a continuarem comigo hoje, nesta manhã, para nós falarmos sobre inovação. Eu sou Matheus Pinheiro de Oliveira e Silva, como eu já havia dito, sócio-diretor na Merac Group, sou consultor de inovação e gestão estratégica, palestrante de algumas temáticas como transformação digital, design disruptivo, inovação e criatividade, e tenho algumas especialidades em indústria 4.0 e era cognitiva, gestão de projetos, tecnologia de inovação e outras temáticas relacionadas à inovação. Também sou idealizador e facilitador dos hackathons focados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde eu tive o prazer de estar em 2016, indo até a sede da ONU em Nova York, apresentando um projeto focado nesses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mas vocês vieram aqui hoje, estão aqui hoje comigo, dia 29, quase fechando o mês, para acompanharem essa palestra. Essa palestra aqui nós iremos abordar sobre inovação, como atitudes de fato fazem diferença para que ela seja incorporada no dia a dia. Inovação basicamente é como você entrar num carro desgovernado ou com uma pessoa que de fato está sem aí a possibilidade de entender a complexidade do cenário, como essa garota. Essa garota muito provavelmente acompanhada de um pai ou de um tio que está sem saber o que fazer, tentando orientá-la, e ela com muita intenção de poder passar por essas barreiras que são de fato começar, né, um grande desafio, e praticar a questão de, poxa, vamos aprender a dirigir. Como que a gente aprende? Praticando. Então nós vamos até as aulas e depois das aulas nós aí caminhamos para a estrada, para a cidade com o carro. Então, como essa menina, como essa garota, como essa mulher, como todos nós temos que praticar. E com a prática nós ficamos melhores. E nós temos aí então esse cenário que é a inovação para muitas empresas, ainda mais nos dias de hoje com a pandemia, que é a complexidade do incerto. Nós estamos aí com as grandes incertezas, com os grandes riscos da inovação, mas o maior risco é não tomar a atitude de fazer algo. Compreendam que nós temos a grande capacidade, a grande máquina que é o nosso cérebro humano, 86 bilhões de neurônios e transmissores interconectados. Nós temos aí cerca de uma massa
dentro da nossa caixa cerebral de 1,3 a 1,4 quilos, e a plasticidade é a grande complexidade do cérebro, porque nós continuamos aprendendo por esta plasticidade, continuamos aprimorando nossas técnicas. E o grande segredo da evolução do nosso cérebro, da evolução dessa prática constante, é um grande desafio para nós é entender essa complexidade, mas os estudiosos já compreenderam que a grande parte da capacidade dos transmissores é justamente através desse pequeno componente do cérebro que é a mielina. Então vejam que do lado esquerdo nós temos uma mielina que transmite e faz aí a transmissão dessas informações, desses sensores de uma maneira muito mais devagar, e a mielina, que tem as bases estruturadas mais complexas na direita, ela faz aí as conectividades dos sensores e as transmissões de maneira muito mais aflorada. Então, basicamente, é pensar que uma pessoa que estrutura a sua capacidade da prática constante é uma pessoa que está do lado direito, com mielinas muito mais aprimoradas e transmitindo de uma maneira muito mais efetiva e rápida as informações. Pessoas que fazem da prática constante como desportistas olímpicos, como pessoas que fazem performances magníficas como cantores ou como qualquer outro profissional, até você, se você praticar constantemente algo, você se aprimorará e a mielina ficará com as bases estruturadas mais consolidadas, assim como essa imagem da direita. E o nosso cérebro e as nossas mielinas, os nossos neurotransmissores, basicamente preparam o ambiente, preparam as bases para que nós possamos crescer e nos tornar melhores pessoas e nos tornar melhores profissionais. Para isso e para falar de inovação, eu quero que nós pensemos no espaço e pensemos em 2 cavalos. E eu vou falar o porquê que nós temos que pensar em cavalos, principalmente em 2, e pensar por que 2 cavalos devem ir ao espaço, ou necessitam ir ao espaço. E o porquê que esses 2 cavalos e o espaço fazem aí a correlação com inovação e o que eu quero trazer para vocês. Se nós pararmos para pensar, o traseiro de 2 cavalos mede exatamente 143,5 centímetros. Guarde este número, 143,5 centímetros. 143,5 centímetros, o que de fato tem a ver 2 cavalos, este número e a NASA? Principalmente um desafio que a NASA teve para fazer o que está sendo feito essa imagem, para levar o ônibus espacial ao espaço. Qual é a relação entre 2 cavalos, 143,5 centímetros, o espaço e a NASA? É isso que eu vou contar para você a partir dessa história. Mas para isso nós temos que retomar ao passado, ao Império Romano. O Império Romano, que foi um dos impérios que dominaram o mundo no nosso antepassado, né? Foram um dos maiores impérios que nós tivemos na Europa e até no mundo. E para que eles tivessem esse grande poder de dominação, uma das principais armas e principais meios que eles utilizavam para as guerras ou para a locomoção eram as bigas, e olhem lá o novo número, e novamente 143,5 centímetros. Basicamente, 143,5 centímetros, como eu disse para vocês, é aí o tamanho das 2 traseiras desses cavalos, que juntos aí tiveram a possibilidade de dar a locomoção e essa força, essa destreza para os militares da Roma Antiga. Um pouquinho mais para frente, aí nas estradas
de cidades antigas romanas, nós vemos aí essas lacunas na estrada, que são exatamente 143,5 centímetros, que era por onde as carruagens, as vigas que eram aí utilizadas pelo Império Romano passavam nessas cidades e por isso deixavam essas lacunas. Nos Estados Unidos, um pouco mais aí com o tempo ultrapassando o tempo, nós temos aí no início do século XIX as fábricas e os vendedores de gelo. Exatamente, antes da geladeira nós tínhamos aí, principalmente nos Estados Unidos, esse modelo de negócios que eram dos vendedores de gelo. E eles utilizavam essas carruagens para vender gelo nas cidades, que olhem lá, 143,5 centímetros novamente aparecendo. E aí com a Revolução Industrial, início das indústrias, início das indústrias a vapor e dos trens e esse processo de desenvolvimento da mobilidade, nós temos também, vindo do cavalo, do Império Romano, passando para os vendedores de gelo e agora com toda essa complexidade das linhas férreas, olha o tamanho de uma linha de trem, por exemplo, 143,5 centímetros. Você está vendo como que esse número se repete? Por exemplo, nos dias atuais, com a linha da CPTM do metrô em São Paulo, 143,5 centímetros. Um ultraleve no Japão, quanto será que mede? 143,5 centímetros. Até a complexidade de ligar o traseiro dos cavalos para o desafio da NASA de ir ao espaço. O grande desafio da NASA era a locomoção, porque grandes tonéis e grandes dispositivos que eles tinham que acoplar nas linhas de trem para passar aí então e fazer essa mobilidade dos equipamentos até o Cabo Canaveral, na Flórida, eles tinham que desenvolver toda uma complexidade de sistemas para fazer essa locomoção desses equipamentos que pesavam toneladas, assim como essa imagem. Ali, aqueles equipamentos nos vagões do trem são dos motores da nave espacial que nós vimos no vídeo anterior. E a grande complexidade da NASA era como transportar esses equipamentos, desses motores de combustão, em 143,5 centímetros. Então, eles fizeram, a priori, eles construíram um robusto e um motor muito maior do que 143,5 centímetros e pesquisando e validando, eles colocaram em prática e souberam que, de fato, eles tinham que incorporar peças e equipamentos daquela complexidade em 143,5 centímetros. Olhem só que a inovação e a grande complexidade das nossas vidas, nós estamos mais dependentes a decisões do passado do que nós imaginamos. E essa complexidade volta a 143,5 centímetros, assim como o tamanho de dois traseiros de 2 cavalos. E todos queremos inovar, mas nem todos quebram paradigmas. E essa palestra vai falar um pouco de quebrar paradigmas e algumas histórias que eu trago para vocês. A primeira delas é a correlação entre a Coca-Cola, o sorvete e a Chanel Perfume. Para fazer essa correlação entre Coca-Cola, sorvete e o perfume Chanel número 5, eu trago para vocês a primeira história dessa palestra. Um gesto faz a diferença e faz a diferença para o mundo inteiro. Existia aí em 1820 uma região chamada Reunião e nessa ilha chamada Reunião, em Sainte-Suzanne, nasceu em 1820 Edmond. Edmond Albius, quando ele nasceu, a mãe dele faleceu e um colono francês, então nessa ilha, começou a cuidar dessa criança que era o Edmond. Esse colono, ele importava do México baunilha.
e ele tinha algumas vinícolas também, e ele começou a plantar baunilha na região da Reunião, dessa ilha chamada Reunião, e tinha toda uma complexidade de tempo, temperatura, solo, e ele achava que essa iguaria, que valia muito, e até hoje, né, iria de fato se desenvolver e crescer naquele solo da Reunião, que as abelhas, que os insetos fariam a polinização e aquilo iria se desenvolver. De certa maneira, ele teve esse risco, né? Ele trouxe do México e plantou em Reunião, mas não dava certo. Todo investimento que ele fazia ia por água abaixo. Até que um certo dia, Edmond, com seus 12 anos de idade, teve uma grande sacada, uma grande ideia de qualquer criança, que é da brincadeira fazer inovações, e ele pegou um pedacinho de pau e conseguiu, através de ficar mexendo nas plantinhas de baunilha, naquela época, em 1829, quando ele nasceu, até 1840, ele desenvolvia aí toda essa complexidade de criança, que é a observação ativa e escutativa. Então, em cerca de 1840, ele teve a grande sacada, a grande ideia do brincando com essas plantinhas aí, essas orquídeas de baunilha, ele conseguiu polinizar através de um pedacinho de pau que ele colocou entre uma plantinha e outra, ele conseguiu polinizar, e aí então ele fez uma inseminação na baunilha e criou essa grande indústria que de fato não precisava-se mais importar, que só era feito no México essa plantação e colheita da baunilha na época. Ele começou a criar uma indústria mundial nessa ilha chamada Reunião. Essa ação que ele tomou depois de 7 anos, uma ilha que basicamente não tinha nenhum desejo e nenhum esmero de plantar e colher a baunilha, que era uma iguaria já consolidada na época. Depois de 7 anos da ação que Edmond Albius fez, essa pequena região chamada Reunião, a ilha de Reunião, já aí conseguia ter 45 quilos de vagem de baunilha seca produzidas. Após 10 anos, 2 toneladas. Vejam que a margem do não plantar e não colher praticamente nada, em 7 anos plantar e colher 45 quilos, em 10 anos naquela época conseguir plantar e colher 2 toneladas, e até o desenvolvimento de toda a complexidade que foi criada a partir de um pequeno pedacinho de pau por Edmond Albius, que fez a inseminação nessas flores de baunilha. No final do século XIX, aí a região da ilha de Reunião ultrapassou a produção do México como um todo, e já havia aí a plantação e a colheita de 200 toneladas da baunilha. Essa região da África, essa parte entre as Ilhas Maurício, Seychelles e Madagascar, que foi aflorando, a partir da Ilha de Reunião, foi aflorando para a África, criou uma indústria multibilionária da produção e venda da baunilha, que é o tempero mais popular do mundo e o segundo mais caro. E essas vagens de baunilha, por que eu havia dito que Coca-Cola, sorvete e um perfume, principalmente Chanel número 5, tem tudo a ver com essa história do Edmond? Porque ele, quando criança, introduziu essa ação e fez com que, aí, principalmente a Coca-Cola, que é o principal aromatizante que eles usam, que é a baunilha, que é o maior comprador de baunilha do planeta, crescesse e aflorasse esse mercado nessas ilhas que eu disse para vocês. O Chanel também, a baunilha é o principal produto utilizado, um dos principais produtos utilizados no perfume número 5, que é um dos premiums, um dos mais vendidos pela Chanel. E mais ou menos 1/3 de todo sorvete produzido no mundo é
o sorvete de baunilha, é o sabor baunilha. Então vejam que pequenas atitudes fazem toda a diferença. Agora, indo um pouco da ilha de Reunião, que também fica na parte da África, vamos para a África Ocidental, num dos países mais pobres do mundo, que é Serra Leoa, e dos enfrentamentos das grandes crises que existem pessoas que fazem a diferença e criam processos criativos. Serra Leoa, ela fica na África e o IDH dela é muito baixo, um dos piores IDHs do mundo. Então, nós temos aí uma grande complexidade de, através de uma maneira de sobrevivência, incorporar isso para inovar. Só que mais do que tudo, a inovação vem da vontade. E esse é o Michael Dow. Michael Dow é um adolescente que, através do lixo, criou sua primeira rádio. E ele, através da vontade, através do propósito, através do sonho de fazer uma rádio, ele pegava elementos que eram descartados e ele criou a primeira rádio e despertou interesses do MIT, uma das principais universidades de tecnologia do mundo, que convidou ele para participar de um curso de tecnologia. Vamos ver a história um pouquinho dele. Michael Dow é de Serra Leoa, ele mora em Serra Leoa e ele ama fazer invenções, inventar. Ele basicamente ia nos lixões, procurava os lixos que eram jogados, descartados, lixos eletrônicos, e começava a produzir, aí inventar. Lá não tem muita eletricidade em Serra Leoa, e da oportunidade e da crise ele criou a oportunidade. Ele, a partir dessa escassez de eletricidade, ele criou uma bateria. E essa bateria recarregava, então ele podia utilizar. Ele também criou a própria estação de rádio, FM, e criou um gerador de energia e um capacitor através dessas invenções dele para conseguir transmitir o que ele ama, que era música e informação. Vou agora partir para a última história, e essa história eu vou falar um pouquinho do porquê um coração tem a ver com satélite, que tem a ver com escorpiões e que tem a ver com origamis. Parece muito complexo para vocês, parecem temáticas que não têm nenhuma similaridade, mas eu vou explicar para vocês através de uma grande história. E a história é de Robert Lang. Robert Lang, ele é um físico, matemático físico, engenheiro, e ele adquiriu com honrarias a graduação dele e foi trabalhar na NASA de engenheiro físico, e ele tem diversas inspirações e diversos sonhos, e um deles era de fato encontrar seu propósito. E ele amava a cultura do origami, a cultura japonesa do origami, que é a partir de um pedaço de papel fazer com que esse pedaço de papel ganhe vida e tome um sentido através das dobraduras, um sentido de formação de alguma identidade, seja a partir de uma dobradura mais complexa ou mais simples. E ele identificou, como ele também tinha a sua graduação em matemática, ele identificou que o origami era basicamente sobre padrões. Então, ele que trabalhava na NASA, que tinha uma vida basicamente bem consolidada como pesquisador, ele decidiu desistir do cargo da NASA e dedicar sua vida para entender as complexidades do origami, foi estudar origami e através desses padrões da matemática ele conseguiu criar novas soluções e inovações, como por exemplo a que nós temos nos nossos dias de hoje.
Mas vejam alguns dos elementos que ele conseguiu criar através desses padrões. Esse alce, esse besouro, essa aranha, esse gafanhoto, esse vaso, são todos através de um único pedaço de papel. Esse cacto, todos através de um único pedaço de papel. E Robert Lang desafiou aí os padrões e criou a partir daí essas dobraduras que permitiram, por exemplo, os satélites que pudessem ser colocados no espaço e captar energia solar. Então, um satélite gigantesco, eles se perguntavam, poxa, como que nós podemos captar energia solar a partir dos painéis solares se eles não forem flexíveis? Então, através dos padrões criados pelo origami de Robert Lang, ele conseguiu auxiliar novamente a NASA através da sua consultoria. Então, ele retornou à NASA trabalhando como consultor e designer de origamis e implementou esse padrão e essa complexidade para enviar os satélites que pudessem captar energia solar. Robert Lang também permitiu aí aos pesquisadores a fazerem edições genéticas, porque um padrão dele de dobradura permitiu com que pequenos equipamentos pudessem ir às células minúsculas do nosso corpo e fazer inseminação artificial, por exemplo, e também ele deu a possibilidade para catéteres e para equipamentos médicos que necessitam ser inseridos em locais, em veias, em nosso sistema, em nosso organismo, em locais muito pequenos, que essa dobradura, que esses padrões pudessem aí então atingir locais que antes não eram possíveis através da flexibilidade do material. Ele também auxiliou a indústria automotiva com a dobradura dos origamis a permitir que os airbags pudessem ser colocados nos carros. Então, desde o espaço até a genética e até a indústria automotiva, Robert Lang nos ajudou e criou essa possibilidade de, através da inovação, ajudar. E, segundo ele, quase todas as inovações acontecem por fazer conexões entre campos que outras pessoas ainda não percebem e não perceberam. De fato, a inovação tem que se ter um olhar mais aberto e fazer muito mais questionamentos para se atingir. Um dos cases mais famosos de inovação é o da Kodak, né? Um dos criadores da fotografia e dessa complexidade toda, e poucos sabem, mas a Kodak também foi a criadora e teve nas mãos a possibilidade de escalar as câmeras digitais. Em 1975 a Kodak criou aí a primeira câmera digital, mas por ter já esse olhar não muito aberto para esse novo, né, que o novo traz os questionamentos e os medos, ela não colocou com afinco os investimentos, as necessidades do próprio ecossistema de usuários e não olhou para o futuro a possibilidade de ganhos. E então o valor de mercado da Kodak começava a cair, principalmente com o início da adoção da fotografia digital, porque ela teve nas mãos o grande projeto de inovar, mas não o fez. Então Fujifilm, Sony, Canon e outras, Nikon e outras empresas começavam a desenvolver aí a fotografia digital, e nos processos muito próximos dos anos 2000, a escala e o ganho de market share desses outros players começaram a tirar o valor de mercado e as ações da Kodak começaram a cair drasticamente. E aí, chegando em 2007, com o lançamento do iPhone, o primeiro iPhone, fez com que todas os investimentos de inovação que antes eram em filmes analógicos fizeram com que a Kodak perdesse valor de mercado e até o final de 2012 declarasse falência.
e vocês vejam que a partir desse gráfico os valores de mercado da Kodak começam a cair drasticamente. Uma empresa bilionária que tinha em mãos a possibilidade de inovar na fotografia e nos meios digitais não o fez e permitiu com que os celulares, os smartphones, principalmente a Apple com o lançamento do iPhone, ultrapassasse as margens de ganhos e também as câmeras digitais. Vejam que em 2001 praticamente a Kodak perdeu o espaço no cenário de câmeras digitais, com pouco espaço do market share, e a partir de 2007 basicamente outros players, como eu disse, Canon, Nikon, Fujifilm, começaram a ganhar mercado no cenário digital, da câmera digital, e os smartphones iniciando em 2007. Mas até para os filmes que são adquiridos do digital, vocês veem o início da falência dos processos também das câmeras digitais. Por quê? De 2010 a 2019 nós temos um declínio desse uso das câmeras digitais, que também era uma fonte de ser a concorrente dos filmes analógicos, mas todo o processo de inovação ele não pode ser aí levado em conta. Sempre deu certo, sempre eu vou fazer. De uma vez ou outra vem novas inovações, assim como o smartphone, que toma o mercado desses outros players. Então, basicamente, o que a Kodak tentou fazer pós pedido de falência, em 2016 a Kodak investiu em projetos e tentou dar um respiro e tentou incorporar nova vida através de um lançamento de uma câmera digital chamada Ectra em 2016, com um design bem interessante, com foco em modos de tirar fotografias de maneiras diferenciadas e mais profissionais. Só que no mesmo ano foi o lançamento do iPhone e do iPhone 7 Plus, que é a prova d'água e não tinha as entradas do fone de ouvido. Então, duas inovações para um produto que já era consolidado, e no mesmo ano a Kodak tentou então lançar essa câmera digital, mas obviamente não teve êxito. A partir do pressuposto que eles tentaram, mas não conseguiram, novamente tentaram ganhar fôlego do mercado com o anúncio da criptomoeda através do blockchain, e essa criptomoeda era os brilhos nos olhos dos investidores. Vejam que a partir de 2018, então, muito depois de toda essa complexidade da Kodak em tentar reverter o mercado, ganhou um fôlego porque anunciou a partir de uma tecnologia nova em 2018 a utilização dessa tecnologia para seus negócios, mas não conseguiu esse êxito porque não incorporou toda essa tecnologia, e não incorporou essa tecnologia, além de não incorporá-la, não utilizou a tecnologia de maneira satisfatória para o marketing. Vejam que se eu falar esses cases para vocês, acredito que poucos de vocês tenham visto a Kodak com esse incentivo no mercado brasileiro, por exemplo, tanto da câmera digital quanto do blockchain. Então a inovação ela é um grande perigo. Ela é um grande perigo, e trago novamente aí dirigindo um carro. A Kodak basicamente é esse carro desgovernado que não tem liderança satisfatória naquele momento de olhar o futuro e entender a complexidade do mercado dos concorrentes. Então os concorrentes passam e deixam ela desejando voltar com o passado glorioso que ela teve e com o futuro incerto, talvez fatídico para essa empresa. Os conceitos de inovação são focados também na destruição criativa e o que nós chamamos na academia, né, nos processos de pesquisa e teoria, de leapfrogging. Leapfrogging é o salto do sapo. Então você ultrapassa os players, ultrapassa as empresas que já estavam no mercado há certo tempo e você tem um salto
de inovação. Então, basicamente, o sapo vermelho seria a Apple lançando o iPhone e o sapinho azul, a Kodak, esperando acontecer algo. Então, basicamente, os seus concorrentes, se você não inovar, não tomar ações e não pensar em como é a complexidade de utilização de determinada tecnologia e de uso dessa tecnologia, e também como que os concorrentes estão tomando as medidas possíveis para crescer e melhorar seus processos, você ficará assim como a Kodak. E para finalizar, eu deixo essa mensagem. Vocês querem ser uma Kodak tentando ganhar em escala, ou vocês querem ser diferenciados, assim como um clipe da Tiffany & Co., que tem basicamente as mesmas medidas, mas é feito em ouro de 18 quilates e tem um custo de aproximadamente $1.500. Vejam que é o mesmo produto, a utilização potencialmente a mesma, mas existem o marketing por trás e esse grande incentivo para um nicho específico de mercado. Basicamente, se nós trouxermos para a realidade do que eu disse, é uma Kodak tentando competir com uma Apple. E a inovação, ela necessita da agilidade e ela traz sempre um risco. Os mais sábios, os mais conhecedores do mercado e do que pode acontecer são os que tomarão a frente e abrirão a porta de uma maneira mais sábia, e também necessita-se entender o cliente para ultrapassar esses riscos. Então, os riscos sempre estarão entre nós, basta nós tomarmos as medidas cabíveis e analisar esse mercado para tomar as estratégias e para tomar as ações mais efetivas. E é basicamente nesse olhar que nós teremos que ter, se nós teremos um passo mais a nos unir com quem é mais forte que a gente, ou se nós estaremos como a Fórmula 1, olhando de maneira mais ágil e mais rápida do que os nossos concorrentes. E finalizo a apresentação com essa frase de Platão: a necessidade é a mãe da inovação. Então, vejam onde mora a necessidade do seu cliente, do seu consumidor, inovem, façam disso uma maneira de viver a vida e se questionem, mas não deixem de tomar as ações necessárias para inovar. Deixo aqui para vocês as minhas redes sociais para vocês entrarem em contato: LinkedIn, Instagram, Facebook, Spotify, eu tenho um podcast de negócios, Startup Ignite é um blog de negócios e tecnologia, e meu TikTok. Muito obrigado por estar essa manhã comigo. Convido vocês a continuarem conosco acompanhando as outras palestras. Agradeço imensamente aí o tempo que você dedicou nesta manhã a estar comigo e aprendendo um pouquinho do que eu venho estudando e compartilhando de temáticas. Muito obrigado, grande abraço e até a próxima.